Seja sempre muito bem-vindo aqui, ó, nosso Motiva On. Professor João Lacerda para te dar aquela aulinha de matemática top e hoje nosso assunto tronco de pirâmide, conhece? Já ouviu falar? Pouquinho, não muito? Com certeza eu acredito que alguns aí já ouviram um pouco ou às vezes nem sequer já trabalharam com tronco de pirâmide, que é um assunto que já vem sendo trabalhado há um tempão, mas não tem tanta ênfase quanto alguns outros assuntos na geometria, tá? Então, venho trazer para vocês esse nosso conteúdo que, por mais que ele não tenha uma ênfase tão grande, ele existe, e se existe, a gente tem que dar uma trabalhada sobre ele, né? Pelo menos saber o que é, como que ele surge, de onde vem, como que eles se formam, como se reproduzem, não? Então vamos lá. Tronco de pirâmide. O que é um tronco de pirâmide, meu querido e minha querida? Ó, imagina uma pirâmide normal, com a pontinha bonitinha. Se eu passo uma secção transversal, o que é uma secção transversal? Eu corto essa pirâmide e eu não corto ela de qualquer forma. Eu corto ela paralelamente à minha base. Então, se aqui, ó, consegue ver comigo? Se aqui é a base dela, eu não vou cortar ela em diagonal. E não vou cortar ela assim. Eu vou cortar ela paralelamente à minha base, ok? Tem que ficar bonitinho assim, ó. Então, quando eu faço esse meu corte, ou não vai aparecer assim, um corte numa pirâmide. Geralmente o exercício vem assim, sabendo que uma pirâmide teve uma secção transversal paralela à base. Esse conjunto de nome horrível aí, ó, é exatamente esse corte. Então, essa minha secção transversal paralela à minha base, observa que ela surge essa parte de baixo da minha pirâmide. Observou no desenho, ó? Esquece essa ponta laranja por enquanto. Olha só a parte de baixo, do pretinho para cá. Então, isso é o meu tronco de pirâmide, tranquilo? E do que é formado esse meu tronco de pirâmide? Vamos primeiro para os elementos dele, ó. A gente tem a base menor. Lembra de trapézio? Base menor, base maior? Isso, só que agora tendo uma visão mais tridimensional, beleza? Então, ó, a gente tem a nossa base menor, que é essa parte de cima. Temos a base maior, que é o chão da nossa pirâmide. E temos as laterais delas, que são formadas por trapézios, ok? Lembrando que eu fiz essa pirâmide de base quadrangular, mas nossa pirâmide pode ter base triangular, pode ter base pentagonal, hexagonal, um icoságono, tanto faz, tá? Essa aqui é a mais próxima, né? A pirâmide que a gente mais conhece, mas poderia ter uma base qualquer, beleza? Então, topo do nosso tronco, base menor, chão do nosso tronco, base maior, e as laterais são todas formadas por trapézios, tá? Então, geralmente, o que se pede quando aparece algum exercício sobre tronco de pirâmide? A área. Uma das solicitações muito boas é a área da pirâmide. Então, como que eu encontro a área total dela? Exatamente por essas minhas bases, as minhas laterais. Se a gente for perceber, ó, no caso do meu desenho, se eu falo que era uma pirâmide regular, então eu sei que a base dela é um quadrado. Tanto a base menor quanto a base maior. E as laterais são todas trapézios que são iguais. E aí a gente vai precisar da fórmula da área de um quadrado, que serve tanto para o chão quanto para o teto, e também a área de um trapézio. Lembra qual que é a área do trapézio? Deixa eu colocar aqui, ó. Enxerga aqui no cantinho? Ótimo. Então, ó, a área do trapézio. Trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a minha altura dividido por 2. Só que no caso da nossa pirâmide, se eu falo que essa pirâmide é regular, eu faço isso vezes 4, né? Porque eu tenho, no caso da minha pirâmide quadrangular, eu tenho 4 trapézios em volta dela, ok? Então, muita atenção quando for trabalhar com um tronco, que tem algumas informações que são de extrema importância. Por exemplo, a que eu acabei de falar para você, sobre sobre pirâmide regular.
Se o enunciado ele afirma que a sua pirâmide ela é regular, então quer dizer que todos os lados dela são iguais. Então eu posso falar assim, dado uma pirâmide regular em que a aresta da base maior é 4 e da base menor é 2. Então você não precisa ficar preocupado, mas os outros lados. E aí ele fala que é uma pirâmide quadrangular. Então você já pode ter certeza que é um quadrado de lado 4 e um quadrado em cima de lado 2, beleza? Então, são palavras que é necessário que a gente grife, tá? Já anda com marca-texto do lado, que é importante. Não pode marcar texto? Pega a sua caneta, pega o próprio lápis, mas dá um jeito de grifar para você ressaltar a importância de algumas palavras na geometria. Já falei isso antes, já repito. Na geometria a gente tem palavras que são palavras-chave, que se você não marcar ou você não souber o significado dela, a gente não consegue resolver. Por exemplo, secção transversal. Se você está lendo um texto, está falando de pirâmide e não sabe o que é secção transversal, não consegue compreender que isso é um sinônimo para corte, então não consegue desenrolar o exercício. Beleza? Então, voltando para cá. Quadrangular regular, né? Área da base de cima mais a área da base de baixo, né? Tanto faz. E a soma das áreas laterais. A soma de tudo isso fecha a nossa área total do tronco da nossa pirâmide. Outra coisa que pode aparecer em troncos de pirâmides é eu querer saber o volume dela. E o volume dela é um pouco mais embaçado da gente poder lembrar. Então, anota direitinho aí ele, viu? Que isso aqui é uma formulazinha relativamente nova. Volume. O que é o volume? É a altura dividido por 3. Lembrando que eu estou falando da altura da pirâmide, não estou falando da altura lateral. Lembra a diferença? Se eu falo da altura do meu trapézio, eu vou ver ele em diagonal. Se eu estou falando da altura da pirâmide, eu estou falando de uma distância que sai da minha área menor, lá do topo da minha pirâmide, ela desce. Deixa eu trocar de cor para ficar melhor. Ela desce em 90 graus até o chão da minha pirâmide, Então, essa é a minha altura, ela vem por dentro. Então, a altura da minha pirâmide dividido por 3 é igual, é multiplicado. Esse Bzão representa a área da base maior e o Bzinho a área da base menor. Então, a altura dividido por 3 vezes a base maior mais a raiz da base maior vezes a base menor mais a base menor. Já tinha a fórmula, né? Mas decora ela que se acaso tiver volume, é certeza que é um exercício que você já ganhou já. Porque imagina, de várias pessoas fazendo um exercício sobre tronco de pirâmide. E cai exatamente um exercício de volume. A chance de você lembrar dessa fórmula e outras pessoas não lembrarem, você percebe que, um exercício ganha mais. Então, força um pouquinho, tá? Achando o meu volume, já era. Então, a gente tem essas duas associações que eu posso trabalhar com o tronco, tanto quanto a área, quanto com o volume, tá? Outra relação que eu posso fazer trabalhando com o tronco de pirâmide é relacionar, atenção para cá, aqui. É relacionar a minha pirâmide original com essa ponta aqui, que foi arrancada no anterior. Então, observa aqui. Quando eu traço uma secção transversal, eu crio um tronco de pirâmide que fica na parte de baixo e uma ponta. E que se você perceber, essa ponta aqui, também é uma pirâmide menorzinha, mas ela também é uma pirâmide. E a gente tem algumas relações que dá para ser feita entre elas. Por exemplo, se eu faço a razão, vou colocar aqui embaixo, Se eu faço a razão entre a altura da minha pirâmide menor e a altura da minha pirâmide maior, eu vou ter uma constante K. Ok? Vou ter um valor. Menor dividido pelo maior, eu tenho um valor. Tá, professor João, mas e daí? Isso é óbvio, né? Se eu pego um número e divido por outro número, dá uma resposta. A relação que eu quero falar é a seguinte. Se eu pego a área, olha aqui no desenho. Se eu pego a área dessa menor e divido pela área dessa maior, também dá uma constante K. Só que como eu estou falando de área, e área ao quadrado, vai ser a área da menor dividido pela área da maior
dá a mesma constante K, só que ela elevada ao quadrado. E o volume, eu posso fazer a mesma relação? Com certeza. Ó, se eu pego o volume da menor e divido pelo volume da minha maior, eu tenho a mesma constante K. Ó, eu tenho a mesma constante K, mas como eu estou falando de volume, ela vai ser ao cubo. Vou fazer exercício para você poder entender melhor isso daqui. O que eu estou falando? Antes de colocar um exercício aqui, eu estou falando o seguinte. Se eu te dou a altura da minha pirâmide pequena e te dou a altura da minha pirâmide maior. Se eu falo o volume da pequena, só por essas três informações a gente consegue encontrar qual que é o volume da minha maior. Por essas relações aqui, ó. Segura um pouquinho que eu vou montar para você. Aqui, ó. Marca comigo aqui. Um exercício aleatório só para a gente poder fazer essa comparação. Imagina que eu tenho uma pirâmide que a altura da minha pirâmide menor são 3 unidades. A altura da minha pirâmide maior são 5 unidades. E eu falo que a área da base da minha menor é 81. E agora eu quero saber qual que é a área da base da minha maior. Da minha pirâmide maior aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma razão entre as duas, ok? Eu não sei que a divisão de uma com a outra dá sempre uma mesma constante K, só que dependendo do que eu estou analisando muda o meu expoente. Ó, se eu estou mexendo com a altura que é linear, só a constante. Se eu estou mexendo com área, que é 2 dimensões, ao quadrado. Se eu estou mexendo com volume, que é 3 dimensões, ao cubo. Então, como que eu vou encontrar a minha área só com essas informações? Já vai fazer a seguinte razão, ó. A altura do menor dividido pela altura do maior. Então, 3. Consegue chegar aí comigo? Deixa eu vir um pouquinho para cá, que aí aparecendo o número aqui já está top já. Ó, 3/5, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho. 3/5, ok? É igual. Observe o seguinte, a informação que eu coloquei aqui em cima não é da minha pirâmide menor? Então, a informação que eu vou colocar na parte da área em cima também tem que ser da pirâmide menor. Logo, aqui em cima é 81 e embaixo é da minha área do maior, que é o x. Detalhe importante, agora que está a cerejinha do exercício aqui, ó. Aqui que está o detalhe fundamental de como se resolve esse exercício. Observa aqui, quando eu faço a razão das alturas, a minha constante ela é só K. Quando eu faço a razão da minha área, a minha constante está ao quadrado. Então, para esse tipo de conta estar certa, ó, eu preciso pegar essa informação da minha altura e elevar ela ao quadrado. Beleza? Então agora a gente continua resolvendo. 3 ao quadrado é 9. Então, ó, vou baixar um pouquinho para a gente fazer aqui, ó. 3 ao quadrado, 9 dividido por 25, igual a 81x. Beleza? Tá me ouvindo? Vou fazer para cá agora. Vou apagar essa relação para a gente conseguir terminar a nossa conta. Detalhe matemático aqui, ó. Eu posso simplificar. Quando eu tenho igualdade de fração, eu posso simplificar em cima com em cima. Então, eu posso dividir, ó, o 9 com o 81, que aqui vai dar 1 e aqui vai dar 9. Ó. Dividir os dois por 9. Tranquilo? Excelente. Agora eu multiplico cruzado. Ó. X vezes 1, x. 25 vezes 9. Deixa eu montar aqui em cima. Ó. 25 vezes 9. 45, 18, 19, 20, 21, 22. 225. Fechou? Então eu sei que a área da minha base maior é 225. Atenção que nesse exercício eu não coloquei unidade de medida. Mas se aparecesse alguma unidade, com certeza pode aparecer, a informação da área ela sempre é centímetro quadrado, é metro quadrado. E quando não aparece, no caso aqui, geralmente tem alguns exercícios que, principalmente em questões de múltipla escolha, ele coloca UA, unidade de área. Então, no caso do nosso exercício, seria 225
UA. Unidade de área. O 3 e o 5, que era a altura. O C, unidade de comprimento. E do volume, o V, unidade de volume. Fechou? Tranquilo? Anota direitinho, marca no seu caderno, ó. Faz coloridinho, marca texto, pega o exercício, analisa de novo, refaz. A gente tem um compilado de aulas só desse assunto aqui, ó, pra gente regaçar e você alcançar a nota e o curso que você deseja. Fechou? Então, ótimo estudo, anota direitinho e motiva que a vaga vem. Até mais!